Seja bem-vindo ao programa Vivendo de Mágica, o programa que te ensina como viver de mágica e faturar R$10.000 em 30 dias se apresentando como mágico. Eu sou Emerson Rodrigues e hoje iremos falar sobre cartomagia. Afinal de contas, o que é cartomagia? Nada mais, nada menos do que as mágicas com cartas. Então é sobre isso que nós iremos falar hoje, sobre as mágicas com cartas dentro do meio mágico, conhecido como cartomagia. É importante não confundir com cartomancia, hein? Cartomagia é a arte de entreter usando cartas. Já cartomancia tem a ver com leitura de presente, passado e futuro, certo? Então, hoje iremos falar sobre cartomagia, que são as famosas mágicas com cartas. Bom, infelizmente, existe um mito popular entre os espectadores de que existe apenas uma mágica com carta. Como assim apenas uma mágica com carta? A única mágica que existe para os espectadores é a famosa mágica onde o mágico pede para que alguém escolha uma carta, essa pessoa escolhe a carta é perdida no baralho, e então de alguma maneira o mágico encontra a carta escolhida. Tanto que vai ser muito comum, ou você já passou por isso, ou você vai passar quando você for fazer suas primeiras mágicas, você sacar um baralho do bolso, você mal tirou o baralho do bolso, e você já vai ouvir alguém dizer: eu já vi essa, ou eu já sei essa eu conheço, porque por algum motivo que é difícil explicar, o espectador acredita que só existia essa mágica, a mágica onde a pessoa pega e de alguma maneira adivinha a carta. Porém, isso não poderia estar mais longe da verdade. Existem literalmente milhares, sem exagero, milhares de números com cartas mágicas, com cartas que são incríveis, surpreendentes e que os seus espectadores não conhecem. Eles não conhecem ainda. Então, cabe a nós mágicos tentar aos poucos mudar esse consciente popular de que toda mágica com baralho é igual. Inclusive existe um meme muito famoso, eu vou colocar aqui na tela, que tira um sarro com essa situação, porque mesmo a gente tendo várias rotinas, vários efeitos, várias mágicas diferentes, parece que pro espectador é apenas um truque com cartas, uma mágica com cartas, certo? Porém, como eu vou comentar aqui hoje, e você, ao longo da sua jornada, você vai ver que existe muito mais coisas do que apenas adivinhar uma carta escolhida, certo? Os principais efeitos, quando eu digo principais, eu me refiro aos efeitos mais populares com cartas, são a famosa carta ambiciosa. Então, se você já faz mágica, você já conhece com certeza a carta ambiciosa. Para quem não conhece, a carta ambiciosa consiste no efeito de você pedir para que o espectador escolha uma carta, ele assina essa carta, perde ela no baralho e apenas com um estalo de dedos a carta volta ao topo. E geralmente esse procedimento acontece várias vezes. Existem vários fatores pelo qual a carta ambiciosa ela é muito conhecida, muito popular, muito famosa entre os mágicos e muito usada por causa de algumas características. Geralmente uma das regras clássicas da mágica é que você não deve repetir um número de mágica. Porém, nessa rotina, você repete várias e várias vezes e mesmo assim o espectador fica cada vez mais impressionado, porque ele usa o sistema de autocancelamento de técnicas. Então, numa rotina de carta ambiciosa bem estruturada, ela usa o autocancelamento de técnicas, e o que faz com que o número se torne ainda mais incrível e mais impossível para o espectador. Além de ser muito prático, porque você consegue usar qualquer baralho em qualquer lugar, a qualquer hora, e sem nenhum tipo de preparação prévia. A pessoa assina a carta, coloca no meio e ela vai para o topo das mais incríveis maneiras possíveis e das mais variadas maneiras possíveis. É um dos efeitos que eu mais uso, e não só eu, como você pode ver, é um dos efeitos mais usados no mundo da mágica, por causa dessas características. Os outros efeitos muito populares com cartas são chamados de color changes, que são
em português, mudanças de cor, trocas de cor, que são na verdade as transformações. Toda vez que você consegue transformar uma carta em outra, isso, principalmente se for de forma visual, isso tem um poder muito grande, um apelo muito grande para o espectador, porque é como se ele estivesse enxergando e vendo a mágica acontecer na frente dele. Inclusive, eu, quando realizo color change no meio de minhas rotinas, eu costumo fazer um comentário que parece um truque de câmera, só que ao vivo. E isso costuma abrir um sorriso no rosto do espectador, porque realmente o que ele acabou de ver parece um truque de câmera. Por exemplo, com o clássico Thorough Change, né? Eu vou colocar um pequeno clipezinho para você ver a qual efeito eu estou me referindo. E como você vai ver, ele é extremamente visual, então realmente parece um truque de câmera que acontece na frente do espectador ao vivo, né? e color changes em geral. E além desse que eu estou te mostrando agora, existe literalmente uma infinidade de color changes, então eles são muito populares também para ser apresentado com as cartas, muito apresentado na cartomagia. Outro efeito muito popular, muito usado entre os mágicos, é conhecido como triunfo. Porém, aqui no Brasil a gente tem um efeito, uma versão de triunfo, que é muito popular, que é conhecida como baralho bêbado. Então, tem gente que nem sabe, nem lembra, às vezes nem associa uma coisa a outra, mas o baralho bêbado nada mais é do que uma versão de triunfo. Para quem não conhece, o triunfo consiste no efeito de o baralho ser embaralhado, com apenas um estalo o baralho é então desembaralhado, com exceção de apenas uma carta, que é a carta escolhida. Ela vai ser a única que ficará ao contrário das outras no final, mesmo depois do baralho tendo sido completamente embaralhado, face e verso, uma verdadeira bagunça, e no final o baralho se desembaralha, com exceção apenas da carta escolhida. Esse é o famoso baralho bêbado, originalmente criado como triunfo, por Dai Vernon. E triunfo também é um outro tipo de mágicas com cartas, que existem dezenas de variações, dezenas de versões desse mesmo número. Então, todos aqui são efeitos muito populares e cada um deles existem muitas versões diferentes. Outro efeito muito popular é da água e azeite. Água e azeite. Como funciona o efeito da água e azeite? Consiste em cartas vermelhas e cartas pretas, você entrelaça elas e, com apenas um gesto, elas se desentrelaçam. Então, por exemplo, se você coloca vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto, você intercala as cartas, no final, quando você mostrar elas novamente, elas estarão separadas, assim como água e azeite, que são condimentos que não se misturam, né? O óleo e a água e o azeite não se misturam, então por isso esse nome, assim como todos esses outros, ela persiste ao passar do tempo como um dos efeitos mais praticados pelos mágicos, por ter essa característica tão bacana. E também existem muitas variantes, muitas variações de água e azeite. E temos também, coloquei aqui, como vocês podem imaginar, e como eu já disse antes, efeitos com cartas, existe uma variedade muito grande, porém eu tentei escolher 5, pelo menos para te dar de exemplo, pelo menos 5 das rotinas assim, mais famosas, mais conhecidas, porém a lista é muito maior do que essa. Mas, por último aqui, dentre os mais famosos, eu me refiro a carta na carteira. Carta na carteira é também um efeito muito popular, muito famoso, serve geralmente para finalizar uma rotina, para encerrar, porque por ser um efeito muito forte, ele costuma ser usado no final das rotinas, porque basicamente depois que você faz esse efeito, não tem muito o que fazer depois, entende? Aquele efeito forte que combina bem no final de uma rotina, e também é geralmente utilizado em junção com a carta ambiciosa. Muitas pessoas fazem uma sequência, montam uma rotina onde começa com a carta ambiciosa, a carta sobe para o topo várias vezes e depois ela desaparece do baralho completamente, e então o mágico abre a carteira, abre um zíper, dependendo da versão, abre o zíper e arranca a carta de dentro da carteira, e não é qualquer carta, é realmente a carta assinada pelo espectador. Então é um final um pouco ilógico, mas é um final surpreendente,
para a carta ambiciosa, que aí no final, em vez dela subir para o topo, ela vai parar dentro da carteira. Isso me lembra aqui um outro final que eu curto de fazer no final da carta ambiciosa, é o efeito da carta na boca, que aí no caso, em vez ela vai subindo, 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 até que aparece na boca. Nesse caso eu vejo um pouco mais de lógica, porque a carta está subindo, então é como se ela tivesse subido demais, fosse além do baralho, né? Subiu tanto que veio parar na minha boca. Então tem um pouco mais de lógica, mas independente da escolha particular de cada mágico, são efeitos surpreendentes, são efeitos maravilhosos. E eu separei aqui esses 5. E uma coisa em comum entre todos esses efeitos que eu citei aqui, apesar de, logicamente, todos eles também terem suas versões com um baralho especial, com gimmick, com um baralho trucado, geralmente elas são apresentadas com um baralho comum. Todos esses efeitos podem ser realizados com um baralho normal, sempre sendo normal, sem nenhum tipo de preparação. Então, também por isso eu selecionei eles, certo? Eles têm essa característica em comum. Porém, como a gente sabe, a carta magia ela é tão grande que existe um mundo de mágicas com cartas normais, mas também existe um outro mundo de mágicas com cartas preparadas, com cartas especiais, com baralhos específicos, fabricados especialmente para determinadas ilusões, determinados números de mágica. Então eu selecionei aqui apenas alguns para comentar. Perfeito. Vamos começar aqui pelo baralho Svengali. Svengali nada mais é do que o popularmente conhecido aqui no Brasil como baralho rádio. Baralho rádio consiste num baralho onde você é capaz de mostrar cartas diferentes. Você pode também realizar rotinas de carta ambiciosa com ele, só que no final todas as cartas se transformam na carta escolhida. Você escolhe uma carta e no final todas elas ficam iguais à carta escolhida. Digamos que é para você escolher um valete de copas. No final, todo o baralho vai ser só de valete de copas e ele é bem visual, bem fácil de fazer. Por isso que é tão conhecido e geralmente, quando a pessoa está começando, um dos primeiros baralhos preparados que ela adquire é um baralho Svengali, um baralho rádio. Não só ele é visual, ele é fácil de executar, e tem uma variedade muito grande de mágicas que dá para ser feita com ele, só com o baralho rádio. Logicamente, por ser um baralho preparado, existem algumas limitações, por isso que alguns mágicos debatem entre usar baralhos preparados ou não usar baralhos preparados. É lógico que eu, por exemplo, particularmente costumo usar mais baralho normal, por eu ter mais liberdade com as cartas, certo? E hoje em dia, já tendo adquirido conhecimento suficiente, eu consigo trabalhar com um baralho normal tranquilamente. Porém, é inegável que certos efeitos só podem ser atingidos com tamanha clareza, com tamanha nitidez, com tamanha impossibilidade, sendo através de baralhos preparados, baralhos especiais. Então, mesmo eu tendo uma preferência particular por cartas normais, eu não deixo de lado se eu sentir necessidade de usar baralhos especiais também. Então, bom, esse é o baralho rádio, baralho Svengali. Outro baralho muito conhecido, muito popular entre os baralhos preparados, entre os baralhos especiais, é conhecido como baralho biseauté. O bacana do baralho biseauté é que, diferente do baralho rádio, por exemplo, ele pode ser completamente examinado. Ele tem uma aparência de um baralho completamente comum. Qualquer espectador que pegue nas mãos não vai conseguir notar nenhuma diferença nele, porém ele é muito especial também. Ele possibilita que você encontre uma carta escolhida sem olhar para as cartas, em uma velocidade incrível. Ele permite que você faça color changes, ele permite que você faça até mesmo um triunfo com um biseauté muito limpo. Porém, ele parece normal, porém ele tem uma característica especial, uma pequena preparação nele, que permite também você fazer uma infinidade de efeitos, assim como o baralho rádio. Então, para aqueles mágicos mais preocupados, que tem medo de o espectador querer examinar o baralho, eu não sinto nenhuma preocupação com isso. Existem muitas técnicas que fazem com que você não precise se preocupar e poder usar um baralho
como baralho rádio tranquilamente sem que ninguém descubra nada, mas o baralho bisoteiro, nesse caso, ele também é muito útil, por isso ele tem uma aparência normal, porém você consegue fazer o que é chamado de maços, né? No termo popular, no meio do mundo mágico a gente chama de stack, que é quando você ordena e empilha as cartas numa determinada ordem, por exemplo, para dar um jogo de cartas da maneira que você necessita. Produzir ases é muito bacana com o baralho bisoteiro. Então, baralho rádio e baralho bisoteiro são dois baralhos especiais, preparados, muito bons e que te possibilitam muitas oportunidades. Um outro baralho que realmente não pode faltar, esses dois aqui são mais comuns de você ver no repertório de mágicos iniciantes, porém, vou fazer aqui uma ressalva, porém, isso só acontece por causa de um certo preconceito dos próprios mágicos, certo? Por quê? Porque esses dois baralhos foram popularizados, então são baralhos que, infelizmente, eu diria, infelizmente mesmo, foram muito divulgados e muito vendidos em kits de mágica, em materiais para iniciantes, de forma que ficou tão popular que muitas pessoas pararam de usar apenas por isso, porque se tornou muito popular. Então os mágicos acabam sentindo que é um efeito muito conhecido, que pode acabar de você encontrar um espectador que já conheça aquele mecanismo. Isso infelizmente é real. Porém, por experiência própria, eu diria primeiro que isso é um pouco de mito. Sim, muitas pessoas conhecem, mas esse muitos, quando você vai ver o tamanho da população brasileira, o tamanho da população mundial, se torna literalmente irrisório. Então, por esse motivo, acaba que a gente vive numa bolha quando a gente está entre os mágicos, né? Então a gente só procura sobre mágica, só pesquisa sobre mágica, e a gente acha que todo mundo então sabe aquilo e conhece aquilo, mas não é verdade. Você pode falar com muitas pessoas, você vai conhecer muitos espectadores quando você estiver trabalhando, e você vai ver que, sim, eventualmente vai aparecer uma pessoa ou outra que pode já ter visto, pode conhecer, mas o bacana aqui é o seguinte: existem muitas formas de utilizar o baralho rádio e o baralho bisoteiro que não são populares. As formas populares é o quê? É a transformação. Transformou, pronto. Porém, dá para fazer dezenas de outras coisas que nenhum espectador, mesmo até um espectador que por um acaso já tenha encontrado um baralho desse, já tenha visto o método, já tenha visto o segredo desse baralho, eu tranquilamente sou capaz de usar um baralho desse e a pessoa não saber que eu estou usando um baralho preparado. Ela vai achar que eu estou usando um baralho normal, mesmo ela conhecendo o segredo. Então, por isso que é importante você estar sempre estudando e aumentando o seu repertório mágico, porque quando o seu repertório mágico aumenta, você pode trabalhar com qualquer ferramenta e mesmo até as pessoas que conhecem o método vão ficar surpreendidas. Bom, então, agora que eu vou fechar esse parênteses, falamos do baralho Svengali, baralho rádio, baralho bisoteiro, que é o Stripper Deck, né? O nome original é Stripper Deck. Agora eu vou falar aqui de um baralho que você vai encontrar em praticamente todo o repertório profissional. Esse, por sorte, não foi um baralho tão divulgado quanto o baralho rádio e o baralho bisoteiro. Eu digo por sorte porque ele também consiste num efeito muito incrível. Ele é um baralho que foi popularizado no mundo mais recentemente pelo David Blaine em seu primeiro especial. Então, após aquele primeiro especial que foi ao ar em 98, se eu não me engano, ele popularizou muito o baralho invisível. Então, desde então, não tem um profissional que não tenha um baralho invisível em repertório. E é um baralho preparado e ele faz um efeito muito simples, na verdade. Você segura uma caixinha de baralho com um baralho dentro, a pessoa pode falar qualquer carta, literalmente qualquer carta, qualquer uma das 52 cartas, e essa carta vai ser a única carta virada dentro do baralho, a única. Independente da carta escolhida, é uma escolha completamente livre, não se trata de um force, certo? Então, esses são muito populares, esses baralhos. E, por último, mas não menos importante, é o baralho espírita. Aqui no Brasil ele é conhecido como baralho espírita. Ele é o famoso Hunted Deck.
certo? Que é o baralho assombrado. Então, o baralho espírita, ele tem um efeito muito visual, muito forte. Ele já, hoje em dia, ele não é tão utilizado, já foi mais utilizado nos repertórios mágicos, mas ele consiste em você escolher uma carta, uma ou mais cartas, né? Depende da versão. Tem versões com uma carta, tem versões com 2, 3 cartas. E, então é como se ele fosse um baralho automático, um baralho mecânico. Parece ser um baralho mecânico. Porém, a versão que eu uso, ele pode ser examinado. Porém, a versão que geralmente é vendida na maioria das lojas de mágica é uma versão que o baralho não pode ser examinado. E a versão que eu uso, bom, o efeito é o mesmo, independente da versão que você use, o efeito vai ser esse. A pessoa escolheu uma carta, colocou de volta, você coloca o baralho na palma da sua mão e o baralho sozinho vai se mexendo para frente, para trás, e as cartas escolhidas vão saindo sozinha do baralho. Então você entrega as cartas escolhidas para cada pessoa. Tanto que o nome original do baralho espírita, Hunted Deck, o nome original não é nenhum desses. O nome original é The Pack That Cuts Itself, que é o baralho que se corta sozinho. Esse é o nome original, criado por Al Baker, certo? Então, só para vocês terem uma noção dos números mais populares usando cartas normais e dos números mais populares usando cartas preparadas, cartas gimmicks, baralhos trucados. Porém, assim como eu já citei antes, isso aqui é apenas uma pitadinha, uma pincelada para vocês conhecerem um pouco de cada categoria, certo? Bom, afinal de contas, qual que é a vantagem de fazer mágicas com cartas, certo? Tem pessoas, cartomagia não é, por acaso, a categoria da mágica mais realizada, mais praticada do mundo. Não é por acaso. Afinal de contas, o investimento inicial ele é irrisório. Vou até colocar aqui, que eu acho que eu não completei aqui. Vou completar agora. Investimento inicial irrisório. Então é muito barato, é um investimento muito barato para um acessório que te possibilita tantas coisas, certo? Tem aqui um baralho, mas é da Básico, mas você pode, obviamente, utilizar qualquer baralho, pode ser um Copag tradicional, porém, lógico que eu recomendo para o profissional usar um Básico ou qualquer outro de qualidade da USPCC, porque por uma questão de que o preço não é tão competitivo. Tudo bem que o dólar hoje está alto, então esse aqui se trata de um baralho importado, né? Então por isso, por o dólar estar mais alto, o preço dele encarece. Este é o baralho mais utilizado no mundo. Todos os mágicos ao redor do mundo utilizam o Básico, certo? Ele é basicamente um baralho padrão entre os mágicos. Porém, é óbvio que o mágico está livre para usar qualquer marca, qualquer tipo. E isso acontece porque a maioria dos gimmicks, das cartas especiais, dos baralhos trucados, eles são fabricados em Básico, então se tornou um padrão, assim. Porém, existe muita variedade também e você pode utilizar o que você quiser, mas o que importa é que é um valor quase irrisório que você vai pagar em um acessório que te possibilita tantas coisas, certo? Hoje em dia deve estar uns R$40, um Básico, talvez um pouco menos. Já foi bem menos, mas hoje em dia está mais ou menos esse o preço. Espero que quando você veja esse vídeo já esteja menor, que o dólar possa ter diminuído um pouquinho. Mas bom, investimento inicial irrisório. Então, eu não quero comprar um Básico. Não tem problema, compra um Copag, compra qualquer outro. Mas pelo menos o Copag é o que eu recomendo, porque tem que ter um certo material que te ajude a praticar. Você não vai fazer muitas coisas, você não vai conseguir fazer usando um vale tudo, por exemplo, né? Carta de papel, carta de plástico, não recomendo. O que eu sempre achei bacana, e eu me lembro de quando eu estava começando e eu nunca tinha pego um Básico na mão, eu achei muito interessante o fato de que ele é sólido, ele é rígido, as cartas são rígidas, parecidas, né, com um baralho tradicional de papel, porém ao mesmo tempo ele tem uma maleabilidade
muito boa, como no caso das cartas de plástico. Então eu lembro que eu ficava pensando, poxa, como é que pode, né? Ele é rígido, mas ao mesmo tempo ele tem uma maleabilidade muito, muito interessante. E, bom, para começar, eu recomendo o básico, e aí o resto fica ao seu critério, certo? Bom, então, um investimento inicial irrisório, essa é uma das qualidades. Outra coisa que faz a mágica com cartas ser tão popular, ser tão praticada, é o fato de se tratar de um objeto do dia a dia. O baralho é um objeto comum, é um objeto que as pessoas conhecem. Quem é que nunca jogou cartas com baralho? Não é algum tipo de acessório estranho, uma caixa pintada de outro mundo. Não, é um baralho, um objeto normal, comum, que todo mundo conhece. Ele é de fácil transporte, e o bacana é que não ele só é de fácil transporte, como você pode usar ele de perto, no close-up magic, certo? Na mágica de proximidade, fazendo pertinho por entre as pessoas, como também no palco. Existem muitos números com as cartas que você pode apresentar para 100, 200 pessoas tranquilamente, certo? E sem precisar de um projetor, de um telão, nada disso. Apenas com as cartas. Então, ele é fácil de carregar e você pode usar tanto para perto quanto no palco. Isso que eu acho maravilhoso também nas mágicas com cartas. Uma característica que eu quis ressaltar aqui é o fato de que a grande maioria dos efeitos com cartas são efeitos visuais, como no caso dos color changes. A própria carta ambiciosa tem um elemento visual, a água e azeite também pode ser realizada visualmente, o triunfo, todos eles têm elementos visuais, então parece um truque de câmera ao vivo, como eu comentei antes. E por ter essa característica visual, é como se o espectador estivesse vendo mágica na frente dele. Ele não está só imaginando, não está só pensando, ele está realmente vendo a mágica acontecer, certo? Porque é diferente quando um objeto está escondido e algo acontece. Geralmente com a mágica com carta você vê o momento em que a mágica acontece na frente dos olhos do espectador. Então por isso é uma das características das cartas que faz com que os efeitos sejam muito populares e impressione qualquer plateia, qualquer espectador. Porém, uma dúvida também que fica na cabeça das pessoas afinal de contas, então eu uso baralhos especiais, uso cartas especiais, ou eu uso apenas um baralho comum? Como eu já comentei antes, é lógico que envolve uma praticidade você trabalhar com as cartas comuns. Geralmente você não precisa ficar se preocupando com ordem de baralho, ou você pode entregar para a pessoa embaralhar, você tem uma liberdade maior para trabalhar, porém é inegável que certos efeitos sejam tão visuais e tão incríveis como as cartas preparadas. Então a minha sugestão para você é que você use os dois, que você não escolha um, que você não se limite. Por que você tem que escolher só um ou só o outro? O ideal é você unir os dois mundos e usar de acordo com a sua necessidade. Então, de acordo com a sua necessidade, você decide se você vai trabalhar com cartas preparadas, com cartas normais, ou até mesmo os dois juntos, que na verdade é o que eu recomendo, porque quando você junta esses dois mundos, você maximiza o impacto, você maximiza o poder da sua própria mágica. Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a origem das mágicas com cartas, né? A base das técnicas utilizadas nas mágicas com cartas tem, em sua grande maioria, como origem o mundo dos trapaceiros. O mundo dos trapaceiros. Então, há literalmente centenas de anos atrás, em 1800, 1700, existiram muitos trapaceiros. Até em 1900, no começo de 1900 também, muitos trapaceiros que apostavam por dinheiro, e eles foram desenvolvendo essas técnicas de trapaça com as cartas. Então eu separei aqui algumas dessas técnicas mais utilizadas por esses trapaceiros e que elas migraram para o mundo da mágica também. Então elas antigamente eram utilizadas para trapacear, para ludibriar, hoje elas são usadas para entreter, para encantar, certo? Muitos números que você já aprendeu ou vai aprender ao longo do tempo tem como origem estas técnicas de trapaças. São técnicas bem específicas.
E um fato curioso, interessante, é que esses trapaceiros, eles tinham uma habilidade muito grande com as cartas, porque, diferente de um mágico, é lógico que você não quer, como mágico também, errar os números na frente da sua plateia. Mas se você errar, você vai passar uma pequena vergonha e vai embora, e a vida segue, você faz de novo na próxima mesa e está tudo bem. No caso de um trapaceiro, se você errar, ou você perde muito dinheiro, ou você perde até mesmo a vida. Então, por isso eles treinavam muito e eles eram exímios peritos com as cartas, certo? Inclusive, ainda hoje, grandes nomes da mágica mundial, principalmente os especializados em cartomagia, são peritos nessas técnicas também, assim como eram esses trapaceiros, e treinam elas à exaustão por causa dessa origem, né? Então, são as técnicas de trapaz. Técnicas de trapaz. Bom, dentre essas técnicas, a mais popular são os embaralhamentos falsos. Existe uma variedade de embaralhamentos falsos. O que consiste no embaralhamento falso? Consiste no ato de você embaralhar um baralho, misturar todas as cartas, porém no final tudo continua como se nada tivesse sido embaralhado. E esse embaralhamento falso pode ser tanto completo, manter completamente a ordem do baralho, como ele pode ser um embaralhamento falso parcial, onde você controla metade das cartas, ou fica a critério do tipo do efeito que você vai realizar. Parecido com embaralhamentos falsos, também existem os cortes falsos, um pouco mais simples de ser executado do que os embaralhamentos falsos, até porque não consiste no baralho inteiro, você apenas está embaralhar o baralho inteiro, você está apenas cortando as cartas. Então também existe uma variedade de cortes falsos, são muito utilizados em números de mágica. Temos os empalmes, certo? Consiste na habilidade de você roubar uma carta do baralho sem que o espectador ou alguém que esteja jogando com você, no caso dos trapaceiros, veja que você pegou. E isso serve tanto para você remover uma carta que você queira, como também para adicionar uma carta que você queira. Então, as técnicas de empalme são usadas para isso e são muito utilizadas até hoje no mundo da mágica também. As falsas contagens, geralmente utilizadas em números menores, geralmente são realizadas com poucas cartas, 4, 5 cartas. Serve tanto para você mostrar que você tem mais cartas do que você mostrou, como para mostrar que tem menos cartas. Então, digamos, por exemplo, eu tenho 4 cartas, mostro 4 cartas, mas na verdade eu tenho 6. Eu posso mostrar o contrário também, posso mostrar que eu tenho 6 cartas, na verdade eu tenho 3. Então, essa é uma outra técnica muito utilizada, muito interessante. E que também tem origem no mundo da trapaça. E temos também as técnicas de empilhamento. Eu diria que essas são as técnicas mais avançadas, né, de trapaça e também de mágica, inclusive, porque o que é a técnica de empilhamento? Consiste em você ordenar a ordem das cartas através do seu embaralhamento, dos seus cortes. A técnica mais famosa de empilhamento é o faro. Você pode empilhar do jeito que você quiser o baralho. É usado o termo stack, né? Você empilhar as cartas, e popularmente, até mesmo pessoas que jogam conhecem um outro termo que se refere ao que a gente chama de stack, que é o maço, é fazer um maço. Você faz um maço com as cartas. Para que serve o maço? O maço é para que você consiga distribuir as cartas da maneira que você vai ser melhor beneficiado, né? Porém, o bacana é que tudo aqui hoje não é mais utilizado para trapacear, até porque, como eu te disse, são técnicas muito arriscadas de serem usadas para trapacear. Então, todas elas podem ser utilizadas para criar mágicas incríveis com um baralho comum. Vou aproveitar e dar uma pequena dica para quem tiver um pouco de dificuldade em mágicas com cartas. É uma dica muito simples, na verdade. Eu vejo que 90% dos iniciantes que têm dificuldade em fazer mágicas com cartas se deve ao simples fato de que eles seguram a carta, o baralho, com muita firmeza, como se fosse uma coisa que não pudesse cair, não pudesse acontecer nada, quando na verdade você tem que fazer exatamente o oposto. Quanto mais leveza, quanto mais tranquilidade ao lidar com as cartas, mais facilmente você vai conseguir executar as técnicas
requeridas na cartomagia, né? Então esse é um conceito muito simples. Esse é um conceito que foi elevado ao extremo por mágicos como Leonard Green, Dani da Ortiz. Essa leveza, esse desapego com as cartas, certo? Porém, você não precisa nem chegar no nível de tanto desapego, mas apenas realmente ter leveza nesse momento. Você não precisa prender o bardo na sua mão, pode tratá-lo como um objeto sem valor, mesmo ele tendo tanto valor para nós mágicos. E muito importante aqui, eu anotei a palavra constância, porque até mesmo eu, se eu ficar parado um tempo, se eu deixar de treinar certo movimento ou uma rotina específica, eu não só esqueço mentalmente daquela sequência, como a minha memória física esquece daquela sequência. É como se fosse uma dança, né? Se você fica muito tempo sem praticar uma determinada coreografia, o seu próprio corpo esquece. Então é muito importante a constância. Então, se você tiver leveza e constância, tenho certeza que você vai dominar qualquer mágica com carta. É lógico que eu estou me referindo aqui a números mais complexos, números que exigem mais habilidade com as mãos, não tanto a alguns efeitos que são automáticos, né, que não exigem praticamente habilidade nenhuma, que também é muito bacana e muito utilizado. A gente pode, numa situação de improviso, adaptar as técnicas das mágicas com cartas para cartões de visita, por exemplo. É óbvio que não vai ter as mesmas possibilidades, mas com um cartão de um pequeno grupo de cartões de visita e uma caneta, você é capaz de fazer uma ambiciosa, de adivinhar um cartão escolhido. Você consegue então adaptar no improviso. É sempre bom ter em mente que, se você usar a criatividade, você pode usar tudo que você aprende de outras maneiras. E, afinal de contas, quais são os eventos que você pode utilizar a cartomagia? Isso que eu amo na cartomagia. Você pode utilizar em todo tipo de evento, no close-up, no palco, no salão e até mesmo na magia infantil. Nós utilizamos vários efeitos com cartas na nossa magia infantil. É lógico que são apreciações diferenciadas, mas surpreendentemente dá sim para fazer muitos e muitos efeitos com cartas para crianças também. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, dá aquela curtida. Se por acaso você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, a gente vai estar sempre colocando novo conteúdo. Deixa o seu comentário aqui embaixo, até para mim saber o que eu posso melhorar nesse conteúdo, trazer um conteúdo mais personalizado para você. E é isso, esse foi o Vivendo de Mágica. Eu sou Emerson Rodrigues e até a próxima. Tchau!